Então a gente chega agora à nossa terceira parte a respeito dos lipídios. Nós já falamos das características gerais e das propriedades desse lipídio. Nós já falamos do lipídio e a relação dela com a saúde humana. E agora, nessa terceira parte, eu deixei para conversar com vocês um assunto pontual, mas extremamente importante. Importante para a sua vida, importante para o vestibular. Minha pergunta é, você acha que realmente os lipídios são os vilões da alimentação humana? Quer saber mais? Vem comigo, vamos direto ao ponto. Então, pessoal, como eu já havia perguntado, será que realmente o colesterol é o vilão da nossa saúde? Para poder responder essa pergunta, antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a função dessa molécula no nosso organismo. Então, olhem só. Primeiro, a função principal do colesterol é gerar adesão entre a membrana plasmática entre células. Dessa maneira, uma célula vai conseguir ficar aderida a outra, aderida a outra, aderida a outra, e a gente já sabe que um conjunto de células com determinada função forma um tecido. Ok? Bom, pessoal, aí que vem a ideia. Se ela gera essa adesão celular, nos locais onde eu tenho grande concentração de membrana plasmática densa e também um aglomerado dessas membranas plasmáticas, a produção de colesterol e a concentração de colesterol é maior, obrigatoriamente é maior. Quer alguns exemplos? O fígado é um local de produção de colesterol, o encéfalo é um local de produção de colesterol e as veias, os vasos sanguíneos, principalmente as artérias, é um local de grande produção de colesterol. Porém, lembre-se que nós estamos estudando lipídio. E o colesterol, ele é um tipo de lipídio. Sendo ele um tipo de lipídio, ele tem aversão à água. E a isso nós damos o nome de hidrofóbico. O lipídio, ele é hidrofóbico. E aí nós teríamos um problema. Existem locais, como eu acabei de falar, de alta produção de colesterol. Ok. Mas, em contrapartida, outras regiões do nosso corpo tem baixa concentração e produção de colesterol. Então, como o nosso organismo sempre busca o equilíbrio, os locais de alta concentração podem fornecer colesterol para os locais de baixa concentração. Mas qual é o nosso sistema que faz a distribuição de nutrientes, que faz a distribuição de moléculas, pessoal? Sim, o sistema circulatório. E o sistema circulatório, por sua vez, ele vai utilizar do plasma sanguíneo para fazer a distribuição. Só que plasma sanguíneo, ele é líquido. Plasma sanguíneo é basicamente água. E aí a gente tem uma inconsistência. Lipídio é hidrofóbico, o colesterol é hidrofóbico. Como que então ele seria capaz de ser distribuído pelo plasma sanguíneo no nosso organismo? É aí que vem o X da questão, é aí que você vai começar a entender como que vale a distribuição desse colesterol e a geração da classificação em colesterol bom ou ruim, que na verdade não é bem assim. Quer ver? Mergulha comigo agora, olha só. Pessoal, existem dois grupos de possibilidades de distribuição desse colesterol. O colesterol ele vai se associar a uma proteína. E essa proteína consegue associar o colesterol e ela ter afinidade com a água. Então, a afinidade dessa proteína com a água, plasma sanguíneo, e com o colesterol,
permite a distribuição, o fluxo desse colesterol dos locais de alta produção para os locais de baixa produção. Permite que ele chegue, que ele flua pelo plasma sanguíneo. E essa denominação, pessoal, de colesterol bom ou ruim, tem a ver com a densidade dessas proteínas. Primeiramente, nós vamos conhecer o, entre aspas, chamado colesterol ruim, o LDL. Quer fazer uma associação? LDL, logo Deus leva. Porque quem tiver bastante desse colesterol pode ter um entupimento dos vasos sanguíneos e morrer. LDL, logo Deus leva. Mas, na verdade, esse LDL vem de um termo em inglês. Low Density Lipoproteins. Gostou do sotaque meu inglês, né? Sotaque texano, né? Low Density Lipoproteins. LDL. O chamado colesterol ruim. Logo, Deus leva. Tá? E por que ele é o colesterol ruim? Tá aqui, galera, o que vai fazer você falar, pô, essa aula, nesse momento, merece o like. Pelo seguinte, se a proteína, traduzindo, é uma proteína de baixa densidade, ela vai fluindo pelos vasos sanguíneos e devido, olha, a baixa densidade, ela consegue, então, aderir ao tecido, ao endotélio da artéria. Aí outra vai aderindo, vai aderindo, vai aderindo e vai formando uma placa. Essa placa que vai se formando vai promovendo o entupimento, primeiramente parcial, desse vaso sanguíneo, dessa artéria, e posteriormente pode ocasionar um entupimento completo, impedindo então que o sangue flua por aí. E se o sangue parar de fluir por esse vaso sanguíneo, ele não vai nutrir de oxigênio, de aminoácido, de monossacarídeo, os tecidos que vêm após esse entupimento, podendo levar à morte desse tecido, comprometendo o funcionamento do órgão. Vocês ouvem falar, né? O sujeito teve um infarto do miocárdio. E o que é esse infarto do miocárdio provocado pelo entupimento dos vasos sanguíneos? Então, vamos imaginar o coração aqui, galera. Então, o sangue que é bombeado dentro do coração não oxigena os tecidos cardíacos. É preciso sair um vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo oxigenar o coração. E esse vaso sanguíneo que sai, suas ramificações, forma uma espécie de coroa em torno do coração. Por isso que são chamados de coronárias. Veias e artérias coronárias, porque formam uma espécie de coroa no coração que serve para nutri-lo de oxigênio e nutrientes. Quando vai esse colesterol, esse LDL, vai formando uma placa em torno desse vaso coronário, pode ser que, nos casos avançados, entupa e o coração, não recebendo oxigênio, para de contrair. Parando de contrair, o organismo todo entra em colapso e o sujeito morre. Essa morte é chamada de infarto do miocárdio. Okay? Algumas vezes as pessoas fazem exames e percebem que o nível de LDL no organismo é muito alto, tá? E o médico então pede para fazer uma bateria de exames, entre eles ver como é que está a situação dessas coronárias. Algumas vezes elas estão comprometidas, dá para colocar uma molinha chamada stence. Olha que legal que é a medicina, olha que legal que são as técnicas, né? A física médica permite, né? Então essa molinha faz uma extensão desse vaso,
permitindo então o fluxo de onde estava tampado. E muitas vezes não é possível colocar esse stent. Então o que as pessoas fazem? Vão pegar um outro vaso sanguíneo de um outro local, que eu já vou dar os nomes para vocês, e ligam um pouco antes do entupimento com um pouco depois do entupimento, formando verdadeiras pontes. E essas pontes são feitas através de vasos das mamálias. Então, é retirado pequenos vasos sanguíneos dessa região, que não vai comprometer o funcionamento, e aí faz uma ponte ligando antes e depois do local do entupimento. E um vaso sanguíneo que fica aqui na parte da perna, chamado de safena. Então, era muito comum as pessoas falarem, nossa, eu tenho 2 mamálias e uma safena. Ou seja, ele tinha 3 vasos sanguíneos que estavam comprometidos. Ele teve que fazer 3 pontes. 2 mamálias, 3 mamálias, enfim, aí não interessa. É o nome do vaso que colocou, ou safena ou mamália. Bom, isso em relação ao colesterol ruim. Logo, Deus leva, LDL. Mas também existe o chamado, entre aspas, colesterol bom, o HDL. Bom, o LDL vem do inglês High Density Lipoproteins. High Density Lipoproteins. O HDL, chamado de colesterol bom, é porque o colesterol está associado a uma proteína de alta densidade. Me perdoem os físicos, mas uma proteína pesada, tá? Para ficar mais fácil de compreender. Uma proteína de alta densidade. Então, ao circular pelos vasos sanguíneos até chegar no seu local de ação, onde o colesterol deixa a proteína e vai lá para a membrana plasmática do local de baixa produção de colesterol, então o que acontece? Essa proteína pesada de alta densidade é muito mais difícil ficar aderido à parede das artérias. O leve fica aderido com facilidade, o LDL. O pesado, o denso, é difícil a adesão, ele vai normalmente precipitar e continuar a sua jornada, tá? Então, por isso é mais difícil ficar aderido à parede desses vasos sanguíneos, provocando assim, então, um entupimento desse vaso. É isso, pessoal. Quando nós falamos, então, do conceito de colesterol bom e ruim, nós abordamos, então, o aspecto da sua densidade. Baixa densidade, colesterol ruim, porque tem fácil afinidade às paredes dos vasos, criando as placas de gordura, entupindo o vaso. O de alta densidade dificilmente vai ficar aderido. Então é isso, galera. Visto dessa forma, eu peço para vocês que você possa fazer parte aí da nossa comunidade, que você se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito, tá? A produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Peço que, se foi bom, deixe seu like também. Não deixa de ver os videozinhos que eu deixo indicado aqui em cima, tá? E também os que eu deixo linkado aqui embaixo. Os videozinhos de cima tem mais a ver com reflexões dos nossos dia a dia, e os que eu deixo aqui embaixo são links de outras aulas que têm interação com essa. Do mais, um forte abraço para vocês, um grande beijo, até a próxima aula. Beijo, fui, tchau!